Vamos mergulhar hoje numa antiga profecia do livro de Ezequiel. É uma história e tanto, sabe? Uma história atemporal sobre poder, sobre orgulho e, claro, sobre uma queda espetacular. É um conto que ecoa até hoje e a gente vai desvendar ele agora. E tudo começa com essa frase. Uma declaração, assim, audaciosa do governante da antiga cidade de Tiro. Pensa só, ele não se via apenas como um rei. Não. No fundo do coração, ele se declarava um Deus. Essa frase, por si só, já prepara o terreno para todo o conflito que vem a seguir. Para a gente entender bem essa história, nossa jornada vai ter 5 partes. A gente começa com o príncipe humano, vê a sentença dele, depois a narrativa muda para uma figura quase cósmica, a queda dela, e por fim a gente tenta entender o propósito maior por trás de tudo isso. Então vamos lá. Primeiro, o foco é no príncipe de Tiro. O texto apresenta ele não como um tirano qualquer, mas como alguém cuja própria grandeza se tornou a semente da sua destruição. E aqui, olha, tá a tensão central da história. De um lado, a imagem que o príncipe tem de si mesmo, essa crença de que ele alcançou um status divino. Do outro, a realidade dura que o texto joga na cara dele. Apesar de todo o seu poder, ele é só um homem. Esse contraste é a chave de tudo. E como ele chegou a esse ponto? Bom, o texto detalha a fonte do poder dele de uma forma fascinante. A sabedoria dele era lendária. Dizem que superava até a de Daniel, que para a época era uma referência máxima de inteligência. Ele usou essa sabedoria para quê? Para construir uma riqueza absurda com o comércio, enchendo seus cofres. Ele era, sem dúvida, um gênio do seu tempo. E aqui está o pulo do gato. O problema não foi o sucesso em si, mas o que esse sucesso fez com o coração dele. A riqueza e o poder não necessariamente o corromperam. Eles revelaram o orgulho que já estava lá, sabe? E isso fez com que ele se achasse o máximo. E como em toda grande tragédia, uma ascensão tão rápida e tão alta leva a uma queda inevitável. E aí é que a gente chega na sentença para essa soberba toda. Existe um termo técnico para isso, hubris. É um tema super clássico na literatura e na história. É aquele orgulho que cega a pessoa, que faz ela esquecer que é mortal, que tem limites, e isso leva direto para a ruína. O Príncipe de Tiro é um exemplo de livro didático disso. E o julgamento que a profecia descreve é bem específico e bem brutal. Primeiro, uma invasão das nações mais temidas da época. Depois, uma humilhação pública, que vai destruir toda a beleza da sabedoria dele. E por fim, uma morte violenta. Não a morte de um deus, mas a de um mortal qualquer derrotado. Essa pergunta retórica ela é incrivelmente poderosa. É o confronto final entre a ilusão e a realidade. Na hora da morte, aquela afirmação "eu sou Deus" soa completamente vazia. É a ironia dramática no seu ponto mais alto. E agora, a narrativa dá uma virada de 180 graus. O tom muda, o foco muda. O texto parece deixar o príncipe humano para trás e começa a descrever uma figura de proporções cósmicas, que muita gente interpreta como um ser angelical. É isso. A linguagem muda de julgamento para um lamento. É como se fosse uma canção fúnebre pelo que foi perdido. O foco agora não é mais no pecado, mas na beleza e na perfeição que existiam antes da queda. A descrição aqui é impressionante. Fica muito claro que não estamos mais falando de um simples rei. Esse ser é descrito como o selo da perfeição, que morava no Éden, o próprio jardim de Deus. E mais, ele é chamado de querubim guardião, uma posição de honra imensa, muito próxima do divino. E para ilustrar o esplendor dele, veja só essa lista. A cobertura dele era adornada com 9 tipos de pedras preciosas, cada uma representando uma beleza e um valor incríveis. Isso não é só riqueza, é um reflexo de uma glória celestial original. Mas, assim como aconteceu com o príncipe, essa perfeição não durou para sempre. Agora a gente vai ver a causa da queda dessa criatura magnífica, que, no fundo, espelha a queda do governante humano. A progressão é bem clara. Ele foi criado perfeito. Mas, em algum momento, a iniquidade foi encontrada nele. O texto liga isso ao comércio dele, que o encheu de violência. E o resultado? Uma expulsão, sendo jogado para fora do seu lugar de honra, do monte de Deus. Aqui a gente vê a causa e o efeito, lado a lado. É bem direto, né? O orgulho pela própria beleza levou à corrupção da sua sabedoria. A injustiça nos seus negócios levou à profanação dos seus lugares sagrados. Cada pecado teve uma consequência direta, correspondente. A destruição final é poética e terrível. O fogo que o consome não vem de fora, mas de dentro dele mesmo.
A própria corrupção se torna o agente da sua destruição, transformando-o em cinzas, para todo mundo ver. A história é muito forte, mas o texto não acaba aqui. Ele nos leva a uma conclusão que revela o porquê por trás dessas quedas. Afinal, qual é o objetivo final disso tudo? Na parte final, o foco se expande. Ele vai para a cidade vizinha, Sidom, e, em contraste, mostra uma promessa de restauração para a casa de Israel. Esse contraste aqui, fundamental. De um lado, Sidom, vizinha de Tiro, encara um julgamento severo. Do outro, Israel recebe uma promessa de ser reunido e viver em segurança. Mas o ponto-chave, o mais curioso, é o resultado, que é exatamente o mesmo para os dois. E aqui está o ponto que unifica tudo. Seja através do julgamento sobre o orgulho de Tiro e Sidom, ou através da promessa de restauração a Israel, o objetivo declarado é um só: e saberão que eu sou o Senhor. Tudo se resume à demonstração de uma autoridade final sobre a história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história do príncipe de Tiro, que tinha sabedoria, beleza, riqueza, tudo nos força a questionar a natureza do poder. Será que o poder cria o orgulho que leva à queda? Ou ele simplesmente bota para fora a corrupção que já existe no coração? Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.